Bem, não é nada fácil, mas espero aprender muito. Essas foram as palavras, carregadas de inocência, que marcaram o início de um destino fatal. A história nos conta que a rainha Soraya se casou com o Shah do Irã quando era apenas uma flor de 17 anos, enquanto ele já era um homem de 39. Disseram-nos que o conto de fadas durou 7 anos antes de desmoronar. Todos nós nos lembramos daquele dia fatídico de 1958, quando ela foi repudiada e divorciada em rede nacional, diante dos olhos do mundo, condenada por um único pecado: sua incapacidade de dar um herdeiro homem ao trono. Mas, caros leitores, essa versão oficial é apenas uma cortina de fumaça. A realidade vivida atrás dos muros de pedra do palácio era muito mais sombria e dolorosa. Houve muito mais do que um útero vazio. Houve casos secretos, confrontos violentos com a irmã do Shah e uma tentativa de suicídio que foi silenciada para proteger a imagem da coroa. Mesmo em sua morte, sozinha em Paris em 2001, o mistério a perseguiu. Os resultados de sua autópsia foram selados. Hoje, vamos desenterrar os segredos que o Irã nunca quis que você soubesse. Soraya chegou a este mundo em 22 de junho de 1932, no Hospital Missionário Inglês de Isfahan. Era um bebê minúsculo, nascido bem no olho de um furacão político que ela ainda não podia ver, mas que marcaria sua pele para sempre. Sua própria existência foi fruto de um encontro que parecia ter saído de um romance estranho. Vamos voltar a 1924, em Berlim. Lá estava Khalil, um estudante de ciência política de 21 anos, brincando que sua missão era conquistar belas mulheres loiras. E então, o destino lhe apresentou Eva. Após um ano de namoro, casaram-se em 22 de junho de 1926. Curiosamente, a mesma data que anos mais tarde seria o aniversário de sua filha Soraya. Eva, por amor, converteu-se ao Islã, mas mudar de religião não significa que o coração aceite costumes alheios. A portas fechadas, o casamento era um campo de batalha barulhento e doloroso. Eva lutava contra o orgulho tribal e as tradições nômades de Khalil, agarrando-se desesperadamente aos seus próprios sonhos europeus. Mesmo sendo uma criança pequena, Soraya aprendeu a reconhecer o som das portas batendo e das palavras ferinas. Essas primeiras brigas domésticas deixaram cicatrizes invisíveis que a menina carregaria em silêncio pelo resto de sua vida. Quando Soraya tinha apenas 8 meses de vida, a família teve que correr para se salvar. Os expurgos iniciados por Reza Shah no início dos anos 30 transformaram os nobres da tribo Bakhtiari em alvos de caça. Seus pais pegaram um navio do porto norte de Anzali para Baku e de lá um trem para Berlim. Aos olhos do implacável Estado iraniano, agora eram suspeitos. Reza Shah prendeu os cães Bakhtiari, confiscou suas ações de petróleo na companhia anglo-iraniana e enviou alguns para trabalhos forçados. Aquelas ações valiam milhões. Sua perda foi um golpe mortal que paralisou as antigas fortunas tribais. Em 1936, os registros nazistas em Berlim listavam Khalil não como um diplomata, mas como um simples fazendeiro. Era um sinal silencioso e humilhante de que seu status e seu dinheiro haviam sido cortados pela raiz. Embora Reza Shah admirasse Hitler à distância, em casa ele esmagava impiedosamente o poder das tribos que outrora protegiam os agentes alemães. A pressão sobre os Bakhtiari não era apenas emocional, era medida em números frios e cruéis. Reza Shah, coroado em 1925, usou um levante tribal em 1931 como a desculpa perfeita. Em 1934, ele havia prendido cerca de 40 líderes Bakhtiari. 12 deles foram condenados à morte. O Shah apoderou-se de quase 6% das ações de petróleo, o que lhe rendia cerca de 500 mil libras esterlinas por ano, enquanto a família de Soraya via seu mundo encolher. Khalil perdeu seu posto consular. À medida que a Alemanha nazista apertava o punho e Hitler começava a recrutar mais estrangeiros, o acesso da família aos fundos iranianos foi cortado pela metade. Em 1936, o dinheiro do Irã no exterior foi congelado.
Khalil viu que não havia futuro para eles em uma Europa que se preparava para a guerra. Assim, em 1937, tomou uma decisão difícil. Trouxe sua família de volta ao Irã. Mas voltaram para um perigo diferente, onde a polícia em Isfahan vigiava silenciosamente cada passo que os Bakhtiari davam. De volta à sua terra, Khalil tentou reconstruir sua vida com gestos pequenos e humildes. Plantou pomares, cavou lagoas e tentou criar uma vida estável e simples. Mas o clima político continuava brutal. Reza Shah continuava prendendo rivais e centralizando todo o poder, deixando Khalil praticamente na ruína. Em meio a esse caos, Soraya, com cerca de 5 anos, tornou-se uma nômada dentro de seu próprio país. Movia-se entre casas enquanto os rumores da separação de seus pais soavam cada vez mais fortes. As aventuras de seu pai com mulheres locais e o profundo ressentimento de Eva transformaram-se em crises abertas. Soraya viajava constantemente entre Isfahan e Teherã, sem nunca criar raízes, vendo sua mãe chorar por seus sonhos perdidos em vilas elegantes, mas solitárias. Ao mesmo tempo, os eventos do grande mundo se fechavam sobre eles. Os aliados pressionavam o Irã por seus laços com a Alemanha. A escola alemã que Soraya frequentava foi tomada e fechada em junho de 1941. Quando Reza Shah finalmente caiu em 16 de setembro de 1941, após a invasão anglo-soviética, seus laços pró-alemães e a presença de espiões no Irã foram a desculpa para forçar sua abdicação. Embora a pressão política tenha aliviado um pouco com a queda do velho Shah, dentro do coração de Soraya, o medo e a incerteza permaneceram intactos. Sua infância sempre foi partida em duas. Havia os pedaços aterrorizantes, como ouvir sua mãe gritar com ódio sobre uma Pérsia selvagem quando a raiva lhe fervia o sangue. Mas também havia os pedaços suaves, os únicos momentos de paz. Soraya tinha um dom especial para acalmar os animais. Quando criança, amava visitar o zoológico de Berlim e aprendeu a lidar com cães com apenas 3 anos, mesmo quando seu avô desaprovava. Talvez, no silêncio leal dos animais, a futura rainha encontrasse o único amor que não lhe exigia nada em troca, um refúgio contra a tempestade humana que rugia ao seu redor. De volta ao Irã, enquanto o mundo se preparava para a guerra, Soraya encontrou consolo onde o ser humano não podia dar-lhe. Agarrou-se a um pequeno fox terrier e a alguns canários engaiolados. Eram pequenas vidas que dependiam dela, símbolos silenciosos do afeto que guardava em uma família que, paradoxalmente, ainda caçava animais por esporte. Mas Soraya via além dos muros de sua casa. Seus olhos infantis captavam o doloroso contraste de sua realidade. Enquanto ela vivia na casa que seu pai Khalil havia construído, um refúgio privilegiado com lareiras quentes e o raro luxo da água encanada, nos becos vizinhos a vida era dura, fria e cruel. Essa mistura de privilégio e dor alheia moldou seu olhar. Foi então que nasceram esses olhos que as pessoas mais tarde chamariam de extraordinários. Não eram simplesmente verdes ou azuis. Eram uma fusão tempestuosa de ambas as cores, como se sustentassem 2 mundos opostos ao mesmo tempo, sem pertencer totalmente a nenhum. A guerra não respeita fronteiras nem inocência. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial empurrou a família a fugir novamente. Soraya, com apenas 9 anos, deixou o Irã para entrar em um exílio dourado, mas asfixiante, na Suíça. Lá, em um internato suíço de disciplina férrea, em Genebra, a menina aprendeu sua primeira lição de sobrevivência: mentir sobre quem era. Disseram-lhe para esconder sua fé muçulmana, para se passar por mais uma menina católica. Aprendeu a inclinar a cabeça na capela correta e a recitar orações alheias, sentindo com cada palavra que pedaços de sua alma eram apagados silenciosamente. Era uma atriz forçada antes do tempo, interpretando um papel para não ser apontada.
Enquanto ela lutava por sua identidade, o casamento de seus pais rompeu-se definitivamente, sem remédio. Em 1942, seu pai, trabalhando novamente como diplomata, divorciou-se oficialmente de Eva e ficou em Zurique. Soraya ficou com sua mãe em Lausanne, apertadas em um apartamento pequeno e triste. Eva, desesperada, tentou voltar à única coisa que algum dia amou: atuar. Buscou papéis na Europa, sonhando em recuperar seu brilho, mas nada funcionou. As audições não levavam a lugar nenhum, e o orgulho, pouco a pouco, deu lugar ao desespero. Mãe e filha sobreviviam graças às pequenas remessas que Khalil enviava de Teherã. Mas esses pagamentos eram fantasmas. Chegavam atrasados ou às vezes nunca chegavam. Cada atraso desencadeava uma nova discussão amarga. A pobreza fechou-se sobre elas. Não apenas como armários vazios ou roupas remendadas, mas como um sentimento profundo de abandono. Em 1944, com 12 anos, Soraya estava de volta ao Irã, matriculada na escola italiana de Teherã. Nos papéis, soava como a vida perfeita da filha de um diplomata polido. Na realidade, cada dia de escola era um lembrete brutal de que ela não pertencia a lugar nenhum. Na sala de aula, Soraya se destacava, mas nem sempre para o bem. Seu talento para a arte e sua beleza delicada, pele clara, olhos verdes e modos estrangeiros, atraíam olhares. Alguns a admiravam, mas muitos a desprezavam. Chamavam-na de mestiça. O apelido doía como uma bofetada. Dizia-lhe que, aos olhos de seus colegas, não era nem completamente persa nem completamente europeia. Estava suspensa no ar, sem terra firme sob seus pés. Os golpes da vida não pararam por aí. Em 1945, seu pai voltou a se casar, desta vez com uma mulher muito mais jovem. Para Soraya, isso não foi um simples casamento, foi a traição final. A menina obediente do internato morreu naquele dia. Durante um jantar em família, a raiva acumulada explodiu. Diante de todos os parentes, gritou com seu pai, confrontando-o abertamente pela primeira vez. Naquele dia, Soraya mostrou o temperamento de fogo e a coragem que, anos mais tarde, colidiriam contra as rígidas expectativas da realeza. As preocupações com dinheiro continuavam governando suas vidas. Em 1947, quando Soraya tinha apenas 15 anos, sua mãe tomou uma decisão difícil. Empurrou-a para o mundo da moda em Teherã. Não se tratava de glamour nem de fama. Tratava-se de comer. Eva precisava que sua filha ajudasse a sustentar a casa. Soraya entrou em salões brilhantes cheios de homens e mulheres ricos, fotógrafos e sussurros. Tornou-se uma figura pública muito antes de ser rainha. Essa atenção trouxe admiradores, incluindo um jovem piloto com quem viveu um romance breve e intenso. Mas como tudo em sua vida até então, terminou em desamor. Aquele primeiro sabor doce do amor, seguido tão rápido pela amargura da perda, acrescentou outra camada de dureza à expressão cautelosa que levaria nas fotografias futuras. Seu caminho mudou novamente em 1948. Aos 16 anos, foi enviada para a Marymount International, em Londres, uma escola para as filhas da elite. Oficialmente, o objetivo era refinar seus modos, polir seus idiomas e prepará-la para um papel moderno na alta sociedade. Seus dias eram preenchidos com lições de etiqueta, literatura e prática de escrita. Aprendeu a mover-se com fluidez entre o inglês e o francês, a organizar um salão adequado e a dominar uma sala com elegância. Mas as cartas que escrevia para casa insinuavam outra vida atrás dos muros polidos. Soraya escapava para festas secretas com jovens aristocratas britânicos, desfrutava de flertes proibidos e testava os limites impostos a uma garota de uma família iraniana conservadora. Essas aventuras não saíam nos jornais, mas os rumores viajavam silenciosamente através das redes familiares, escandalizando seus parentes que esperavam a filha perfeita. No verão de 1950, ela se movia entre Londres e Lausanne,
polindo ainda mais seus idiomas. Sua fluência em francês e inglês tornou-se sua marca registrada, algo que a faria brilhar na corte. Sua educação foi uma mistura estranha de velha disciplina e nova liberdade. E tudo isso, sem que ela soubesse, estava preparando-a para um cenário muito maior. Esse futuro começou a tomar forma ao retornar a Teherã em 1949. Sua prima, metade Bakhtiari como ela, introduziu-a nos influentes salões da cidade. Eram reuniões privadas onde políticos, diplomatas e famílias ricas decidiam o destino do país entre taças e fumaça. Soraya estava prestes a entrar para a história, mas ainda não sabia que o preço da entrada seria sua própria liberdade. Naqueles salões abarrotados de fumaça e poder em Teherã, era impossível não olhar para Soraya. Com sua altura de quase 1,70 metros e aqueles olhos esmeralda que pareciam conter o segredo do mar, ela brilhava com luz própria. Mas em um desses encontros, durante uma sessão de fotos informal, alguém muito mais perigoso do que um simples admirador pôs os olhos nela. Era a princesa Ashraf Pahlavi, a irmã gêmea do Shah. Ashraf não procurava uma amiga, procurava uma peça de xadrez. Conhecida por seu caráter de ferro e sua influência letal, Ashraf tinha um instinto afiado para detectar as mulheres que podiam se encaixar no molde de consorte real. Em Soraya, viu a mistura perfeita. O estilo ocidental que o mundo moderno aplaudia e o sangue persa que a tradição exigia. Viu como a jovem se movia com graça entre dois mundos, mudando de idioma e modos com a naturalidade de quem respira. Por um breve momento, Soraya tentou seguir seu próprio caminho. Inscreveu-se no Colégio Razi para mulheres, sonhando em estudar literatura, vivendo a vida de qualquer jovem educada e privilegiada. Mas esse sonho de normalidade foi uma miragem que se desvaneceu rápido. A maquinaria real já estava em marcha. A princesa Ashraf começou a mover os fios invisíveis de sua vida e logo as escolhas pessoais de Soraya deixaram de lhe pertencer. Ashraf orquestrou um encontro que parecia casual, mas que estava tão ensaiado quanto uma peça de teatro. O cenário: Paris. Os protagonistas: o Shah Mohammad Reza Pahlavi, de 39 anos, um homem recém-divorciado da princesa Fáuzia do Egito e desesperado por um herdeiro, e Soraya, uma menina de apenas 17 anos. O Shah procurava uma nova rainha que simbolizasse um Irã moderno. Soraya não sabia, mas ela era a candidata final. Chegou à reunião com sua educação europeia, seu sangue Bakhtiari e aquela beleza de tirar o fôlego. Tudo nela era parte de uma apresentação cuidadosamente calculada. O Shah ficou cativado instantaneamente. Não foi apenas amor, foi uma decisão de Estado envolta em romance. O noivado chegou quase imediatamente. Ele selou o pacto com um anel de noivado que gritava poder, um diamante de 22,37 quilates. Uma pedra que hoje valeria mais de $1 milhão, mas que para ela pesava como uma sentença. Com aquele anel no dedo, seus dias de estudante terminaram para sempre. Qualquer caminho comum que tivesse imaginado foi apagado, substituído por um roteiro real que ela não havia escrito. Mas antes que a coroa tocasse sua cabeça, o nome de Soraya já estava na boca de todos os fofoqueiros da Europa, e não por boas razões. Sua própria mãe, em uma tentativa ingênua de atrair pretendentes reais, havia vazado fotos de Soraya para os tabloides. Funcionou, mas o preço foi terrível. A imprensa sensacionalista destroçou a jovem. Pintaram-na como uma garota selvagem, festeira, com amantes secretos, totalmente inadequada para ser rainha. Por um momento, pareceu que o futuro de Soraya estava arruinado antes de começar. Mas então interveio novamente a arquiteta de seu destino, a princesa Ashraf. Ela tomou o controle da narrativa e reescreveu a história. Transformou Soraya em algo novo, algo que a nação pudesse adorar. Sob o olhar vigilante de Ashraf, Soraya foi reconstruída. Deixou de ser a garota dos rumores para se tornar o rosto puro e moderno do Irã.
Seu cabelo foi penteado com precisão militar, sua roupa escolhida para fazê-la brilhar. Aqueles olhos verdes, antes janelas de sua alma, transformaram-se em armas políticas polidas por estilistas. A mensagem para o mundo era clara. A rainha do Irã podia olhar a realeza europeia nos olhos, de igual para igual. Em 20 de setembro de 1950, em Londres, o Shah a pediu em casamento formalmente. Ofereceu-lhe outro anel, desta vez com um diamante do tamanho de uma bola de gude, avaliado em $100.000 da época. Brilhava em sua mão como uma promessa eterna. O noivado foi anunciado em 11 de outubro, mas a felicidade durou pouco. A mãe do Shah, Taj al-Muluk, uma mulher de tradições férreas, desprezava o sangue misto de Soraya. Chamava-a de impura por seu lado alemão, temendo que manchasse a linhagem da monarquia. Os jovens amantes tentaram ignorar o veneno. Refugiaram-se em cartas cheias de desejo e medo. O Shah escrevia-lhe sobre sua profunda solidão. Ela lhe confessava seu terror da política do palácio. Mas a imprensa não lhes deu trégua. As manchetes explodiram em toda a Europa, fazendo-a sentir-se nua, exposta, como se o mundo inteiro olhasse através das janelas do seu quarto. Justo quando o casamento parecia inevitável, o destino jogou uma carta cruel. Dias antes da cerimônia, em dezembro de 1950, Soraya caiu gravemente doente. Febre tifoide. O palácio mergulhou em um silêncio aterrorizante. Os médicos temiam o pior. O Shah, desesperado, visitava-a todos os dias no hospital, chegando carregado de joias e flores, recusando-se a sair do seu lado. Era um gesto romântico, sim, mas também revelava seu pânico. Se ela sobrevivesse, poderia lhe dar filhos depois de uma febre tão alta? Essa dúvida plantou-se como uma semente venenosa. O casamento foi adiado para 12 de fevereiro de 1951. Os rumores sobre sua saúde eram ensurdecedores. Quando finalmente chegou o grande dia, o mundo prendeu a respiração. O palácio de Golestão brilhava com 1000 luzes e o ar cheirava a tulipas importadas. Mas para a noiva, o dia foi uma tortura física. Soraya ainda estava fraca, tremendo pelas sequelas da febre. E então havia o vestido. Uma obra-prima de Christian Dior que pesava mais de 18 quilos, 40 libras. Era feito de lamê prateado, bordado com 6.000 diamantes e 20.000 penas de marabu. Era lindo, mas era uma gaiola. O peso era tão insuportável para seu corpo frágil que mal conseguia caminhar até o altar. Em um ato de desespero de último minuto, as damas de honra tiveram que cortar camadas de tecido e anáguas com tesouras, aliviando a carga para que a noiva não colapsasse antes de dizer sim. Naquele dia, Soraya não apenas caminhou em direção ao trono, caminhou arrastando o peso literal e simbólico de uma coroa que exigia perfeição, mesmo à custa de sua própria vida. O casamento acabou, mas a guerra estava apenas começando. Atrás das cortinas de veludo, a inveja fervia como um veneno lento. As irmãs do Shah, com ciúmes do brilho da nova rainha, manipularam sua maquiagem antes das fotos oficiais, fazendo-a parecer pálida e estranha, buscando ressaltar sua condição de estrangeira diante do povo. No entanto, Soraya brilhou. Os flashes estouraram, os convidados prenderam a respiração, e o mundo coroou sua nova rainha. Mas aquela sabotagem foi um aviso claro. O palácio não era seu lar, era uma armadilha. O que deveria ser um conto de fadas, sua lua de mel no Mar Cáspio, terminou em um pesadelo. Soraya descobriu com horror que o Shah não havia viajado sozinho. Suas amantes também estavam lá, escondidas nas sombras da viagem. Furiosa, a jovem rainha mostrou pela primeira vez suas garras. Enfrentou o homem mais poderoso do Irã e lhe deu um ultimato. Ou terminavam as aventuras, ou ela ia embora. O Shah, encurralado, prometeu parar. Mas o cristal da confiança já havia se quebrado. Sob a seda e as joias inestimáveis, o casamento já estava tremendo antes mesmo de começar realmente. Após o casamento,
Soraya recusou-se a ser um enfeite. Assumiu seu papel com uma determinação feroz. Em 1951, mais de 90% das mulheres no Irã rural não sabiam ler nem escrever. Soraya não ficou em seu trono, foi até elas. Visitou 50 aldeias naquele ano, caminhando pela poeira e pela lama. Ensinou, ouviu e distribuiu milhares de pequenos folhetos com o alfabeto, que teve que passar por contrabando, burlando os censores conservadores. Os clérigos extremistas a chamaram de marionete do Ocidente. Em Qom, a cidade santa, apedrejaram seu comboio e gritaram maldições. Mas ela nunca deu meia volta. No ano seguinte, graças à sua teimosia, 8.000 mulheres haviam aprendido a ler. Mas sua coragem tinha um preço. Os sussurros no palácio tornaram-se cruéis. Em fevereiro de 1952, as irmãs do chá desferiram um golpe baixo. Excluíram-na deliberadamente de um retrato familiar oficial, chamando-a de intrusa mestiça. Ferida em seu orgulho, Soraya trancou-se em seus aposentos durante 2 dias, recusando-se a comer, até que o próprio chá teve que arrombar a porta para tirá-la de lá. Sua força voltou a ser testada em maio de 1952, durante a visita da rainha Juliana dos Países Baixos. Foi seu primeiro grande dever de Estado. Soraya deslumbrou a todos falando um holandês fluente no banquete, fechando acordos comerciais no valor de 2,5 milhões de dólares. No entanto, por trás do brilho, ela estava se quebrando. As irmãs do chá, em um ato de boicote infantil, recusaram-se a comparecer ao evento, escondendo-se em outra ala do palácio. Naquela noite, a pressão foi mais forte que a rainha. Soraya desabou em lágrimas, buscando ar, até que sua criada teve que injetar-lhe um sedativo forte para acalmá-la. Ainda assim, na manhã seguinte, voltou a colocar sua máscara de porcelana. Sorriu para as câmeras e os diplomatas elogiaram sua graça, sem saber que a mulher diante deles se mantinha de pé por pura força de vontade. Graças a ela, o comércio entre o Irã e a Holanda subiu 22%, mas Soraya havia perdido 3 quilos e quase perdeu a sanidade. Então chegou o terremoto de 1953. Um desastre de magnitude 6,7 arrasou as aldeias do Kurdistão, matando mais de 1.000 pessoas. Soraya não pensou 2 vezes. Voou para a zona do desastre, envolta em peles para se proteger do frio, carregando caixas de remédios e cobertores. Trabalhou lado a lado com os médicos, distribuindo comida e até passando antibióticos proibidos por clérigos que os chamavam de ímpios. Durante dias mal dormiu, segurando crianças doentes e moribundas até o amanhecer. Quando retornou a Teherã, já não era a estrangeira. Foi aclamada como uma heroína nacional. Até o chá a elogiou em público, algo que raramente fazia. Em 1954, a influência de Soraya ia além da política. Na feira de Teherã daquele outubro, saiu vestindo uma nova moda real, seda de Isfahan misturada com as linhas modernas de Christian Dior. A multidão rugiu. Seu estilo impulsionou as exportações de seda da noite para o dia, mas a alegria durou pouco. Os clérigos conservadores a chamaram de pecadora, por mostrar seus braços nus. Multidões se reuniram fora do palácio atirando pedras e tomates. Ela os ignorou, falando com calma no palco enquanto os guardas arrastavam os agressores. Em 1955, fundou a Fundação Soraya para órfãos, construindo escolas e clínicas com seu próprio dinheiro. Mas guardava um segredo que poderia ter destruído a monarquia. Adotou em segredo um órfão coreano chamado Reza. Disfarçou-o como um sobrinho distante, porque a lei real proibia herdeiros que não fossem de sangue. Pagou por seus cuidados, visitou-o escondida e amou-o em silêncio. Sua fundação reduziu a mortalidade de órfãos em quase 35%, mas aprofundou sua fenda com a família real, que a acusava de quebrar as tradições sagradas. Seu desafio cresceu em 1956, quando lançou a campanha Mulheres para o Irã.
Pressionou o parlamento para aumentar a matrícula universitária feminina de 10% para 25%. Chamaram-na de perigosa. As ameaças de morte choveram sobre ela. Mas em 3 anos, as graduadas haviam dobrado. Uma geração de mulheres encontrou esperança porque uma rainha se recusou a baixar a cabeça. No ano seguinte, declarou guerra à doença. Financiou clínicas contra a malária em 12 províncias, vacinando mais de 100 mil crianças. Até descobriu corrupção dentro de sua própria rede de saúde e a expôs, levando a prisões. Os trabalhadores começaram a chamá-la com respeito de a rainha que ouve. Quando a rainha Soraya chegou aos Estados Unidos em 1955, sua presença irradiava uma graça que eclipsava até mesmo o chá. O mundo observou como jantavam com o presidente Eisenhower e a primeira-dama na Casa Branca. A voz tranquila de Soraya e seu inglês fluente deixaram uma marca inesquecível. Almoçou com senadores, falou dos direitos da mulher e encantou os repórteres, que não conseguiam parar de escrever sobre sua compostura régia. Mas por trás dessa beleza deslumbrante havia uma mente aguda e calculadora. Soraya estava jogando o jogo mais difícil de sua vida, sabendo que enquanto o mundo a amava, o relógio de seu próprio casamento marcava seus últimos segundos. Muitos pensavam que Soraya era apenas um rosto bonito envolto em diamantes, mas estavam errados. Em 1955, demonstrou que sob a seda batia um coração de aço puro. Com apenas o poder de sua conversa e uma convicção inabalável, conseguiu o que muitos diplomatas veteranos não puderam. Garantiu 5 milhões de dólares em ajuda americana para o Irã. Mas sua verdadeira prova de fogo chegou nas sombras. Quando agentes da CIA tentaram se aproximar dela, buscando informações privilegiadas de dentro do palácio, Soraya não tremeu. Sorriu com frieza e recusou a oferta com uma frase que a definiria para sempre. Os segredos do Irã não estão à venda. Aquele momento disse ao mundo quem ela realmente era. Não era uma espiã, nem um peão, era uma patriota. No ano seguinte, Soraya arrasou na Europa como uma tempestade de elegância. Em Londres e Roma, as câmeras a adoravam com loucura. Mesmo ao estar de pé ao lado da rainha Elizabeth II, o brilho de Soraya parecia eclipsar a própria monarca britânica. Seu guarda-roupa deslumbrava, seu charme fluía sem esforço. Mas cada aplauso na Europa era uma facada de ciúmes em Teherã. No Palácio do Quirinal, em Roma, os sussurros começaram a rastejar como serpentes. Eram rumores plantados pelas próprias irmãs do chá, alegando que Soraya era próxima demais de seus anfitriões ocidentais. Os jornais fizeram a festa com a fofoca. Mas Soraya, com a dignidade de uma estátua antiga, permaneceu tranquila. Havia aprendido a lição mais dura da realeza. Ser rainha significa caminhar através da tempestade com elegância, não importa o quão afiada a chuva pareça na pele. Em 1957, Soraya tornou-se embaixadora do Irã na Unesco. De pé diante de uma audiência em Paris, falou sobre a arte, a história e o dever sagrado de proteger a beleza da guerra. Suas palavras arrancaram aplausos de pé. Mas o que ninguém naquela sala sabia era que a rainha estava cometendo um ato de alta traição moral, por uma boa causa. Estava contrabandeando pinturas de artistas dissidentes iranianos, dando-lhes no exterior a voz que sua própria pátria havia silenciado. Suas ações arriscavam tudo e enfureciam a elite conservadora. No entanto, revelavam sua verdadeira natureza. Não era apenas uma rainha, era uma protetora da verdade e da liberdade. Sua viagem à Índia em 1958, ao lado do primeiro-ministro Nehru, deveria ser um triunfo. Presenteou tapetes persas como símbolos de amizade e promoveu a unidade entre nações. Mas lá, longe de casa, seu corpo começou a traí-la. Apareceram os primeiros sinais médicos de infertilidade. A dor a forçou a cancelar aparições públicas e os rumores sobre seu ventre vazio espalharam-se como pólvora pela imprensa indiana.
Apesar do sofrimento físico, Soraya seguiu em frente até que suas forças se esgotaram. Os sussurros a seguiram até em casa, mais fortes do que nunca, sombreando cada passo que dava. Naquele mesmo ano, ajudou a organizar a cúpula do Pacto de Bagdá em Teherã. O mundo olhava para o Irã e Soraya lidou com cada convidado com tato requintado. Mas nem sequer em seu próprio palácio estava a salvo. A mãe do Shah, em um ato de pura maldade, havia plantado uma espiã para vigiar cada movimento da rainha. Quando Soraya descobriu a traição, não se escondeu. Enfrentou a aparente espiã ela mesma, cortando o engano com uma fúria silenciosa. O incidente aprofundou a fenda na família real e lembrou-lhe uma verdade amarga. Uma rainha não pode confiar nem em seu próprio sangue político. Como insulto final, sua sogra lhe negava o acesso às joias da família, despojando-a deliberadamente dos símbolos que definiam sua legitimidade. Soraya respondeu à sua maneira. Começou a organizar salões secretos, reuniões cheias de diplomatas e pensadores, onde as conversas fluíam livremente e alianças eram formadas. Aquele era seu mundo agora. Um círculo de influência construído com charme, intelecto e desafio. Aqueles serões eram rebeliões silenciosas contra a família que buscava apagá-la. Mas havia feridas que sangravam mais fundo que a política. Em 1955, durante uma viagem médica à Europa, a solidão empurrou-a para um médico suíço. A amizade transformou-se em algo mais. Consumida pela culpa, Soraya confessou o deslize ao Shah. A resposta do rei atordoou a corte. Em vez de fúria, ofereceu perdão e lhe presenteou com uma vila em Paris. Mas não se enganem, leitores. Não foi apenas amor o que o moveu. Foi cálculo. Em troca do perdão, aumentou a vigilância ao seu redor. Certificou-se de que ela nunca estivesse fora de seu alcance. Seu perdão era uma corrente envolta em seda. A vila, uma gaiola de ouro. Um ano depois, tudo explodiu. As irmãs do Shah, lideradas pela implacável princesa Ashraf, exigiram a destituição de Soraya, culpando-a por não produzir um herdeiro. Durante um confronto acalorado, a paciência de Soraya se rompeu. Levantou a mão e deu um tapa na cara de Ashraf. Foi um único tapa, mas seu eco ressoou por todos os corredores do palácio. Foi um ato de desafio que poucas mulheres reais haviam ousado cometer. Quase lhe custou a coroa naquele instante, e apenas a intervenção do Shah a manteve no trono. Mas algo mudou naquele dia para sempre. O vínculo entre Soraya e a família real despedaçou-se sem remédio. O mais trágico é que, muito antes de o casamento desmoronar, Soraya havia provado sua lealdade com sangue e fogo. Durante a crise de Mossadegh em 1953, quando a vida do Shah corria perigo mortal, foi ela quem o escondeu em seus aposentos. Foi ela quem destruiu documentos que poderiam tê-lo condenado e arriscou sua própria segurança por ele. Esses momentos de devoção suprema foram convenientemente esquecidos pelas mesmas pessoas que agora a chamavam de estéril e a culpavam pela crueldade do destino. Em 1958, o desespero enchia o ar do palácio. O Shah, preso entre o amor e o dever, recorreu à superstição. Exigiu que Soraya se submetesse a rituais antigos, amuletos de fertilidade, talismãs e cerimônias intermináveis destinadas a abençoar seu ventre. Soraya suportou todos eles, embora cada um a humilhasse até a alma. Enquanto ela se submetia à magia e à medicina, a crescente dependência do Shah de suas amantes apenas aprofundava sua ferida. O que havia começado como uma história de amor apaixonado havia se tornado um lento e doloroso desmoronamento público. A busca por uma cura tornou-se uma obsessão. Em 1954, o Shah a havia levado aos Estados Unidos em um jato particular buscando a melhor atenção médica, esperando um milagre que a ciência, assim como a magia, parecia incapaz de dar. A viagem à América, que deveria ser a salvação, tornou-se uma tortura psicológica.
Os médicos em Nova York, talvez por piedade ou talvez por incompetência, deram-lhe uma esperança cruel. Disseram que sua infertilidade era produto do estresse, não de um defeito físico. Soraya respirou aliviada, acreditando que se encontrasse a paz, encontraria um filho. Mas essa ilusão se despedaçou pouco depois em Boston. Uma cirurgia exploratória revelou a verdade brutal e irreversível. O diagnóstico foi definitivo. Seu corpo nunca poderia conceber vida. Naquele instante, a dor não apenas a atingiu, a engoliu por inteiro. O desespero tem um sabor amargo. Em junho de 1955, incapaz de suportar a pressão de um império que exigia um herdeiro e um marido que se distanciava, Soraya tentou apagar sua própria luz. Engoliu mais de 50 pílulas para dormir. Os criados a encontraram mal respirando, um corpo frágil à beira da morte. Mas em vez de compaixão, houve encobrimento. O palácio enterrou o escândalo em um silêncio sepulcral para proteger a imagem do chá. Soraya sobreviveu, mas algo dentro dela morreu naquela noite. As cicatrizes daquela tentativa de fuga ficaram em sua alma para sempre. Os anos seguintes foram uma neblina de hospitais frios e agulhas afiadas. Entre 1956 e 1957, médicos suíços sem escrúpulos viram no desespero da rainha uma mina de ouro. Encheram-na de hormônios experimentais, cobrando milhões ao tesouro real. O resultado foi devastador. Seu corpo inchou, seu lindo cabelo começou a cair e seu espírito se apagou. Quando finalmente veio à tona que muitos desses tratamentos eram fraudes médicas, seu corpo já estava destroçado. Anos mais tarde, com uma franqueza brutal, Soraya chamaria isso de violação médica por ganância. Enquanto ela sofria, as visitas do chá tornaram-se escassas e a distância entre eles um abismo gelado. A mulher que uma vez foi o orgulho do Irã agora se sentia como sua promessa quebrada. No final de 1957, o chá lhe ofereceu uma escolha impossível, uma que nenhum coração apaixonado poderia aceitar. Propôs tomar uma segunda esposa para produzir o herdeiro, permitindo que Soraya continuasse sendo rainha. Ela recusou. Sua dignidade não estava à venda. Ofereceu uma alternativa: a adoção. Suplicou para criar uma criança como seu filho, dar-lhe o amor que lhe sobrava. Mas a corte rejeitou a ideia com frieza, temendo manchar a linhagem real com sangue plebeu. A humilhação era insuportável. Para piorar, orquestraram rumores falsos de que estava grávida, uma mentira cruel projetada apenas para ganhar tempo antes do divórcio inevitável. O fim chegou em 6 de abril de 1958. O chá chorou na televisão nacional, dizendo que sacrificava seu amor pelo dever para com o povo. Soraya permaneceu em silêncio. Seu coração já havia partido muito antes. Sua declaração oficial chamou isso de um sacrifício pela minha nação. O chá certificou-se de comprar seu silêncio. Concedeu-lhe uma cobertura em Paris, uma pensão de $7.000 por mês e um fundo fiduciário secreto de $1 milhão. Era o preço para que ela nunca falasse dos horrores que tinha visto dentro das paredes do palácio. A mulher a quem o mundo batizou como a Princesa Triste agora tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a paz. Em 1965, tentou reinventar-se. O famoso diretor Michelangelo Antonioni a escolheu para o filme I Tre Volti, As Três Faces, onde interpretou uma versão de si mesma. Ganhou $50.000, mas o filme fracassou. Pior ainda, os tabloides encheram-se de fofocas sobre um suposto romance com seu colega de elenco, Alberto Sordi. O mais cruel foi seu contrato. Proibia-a de sorrir em público. O mundo queria consumir sua tragédia e recusava-se a deixá-la ser feliz. O escândalo matou suas esperanças de ser atriz antes que pudessem florescer. Anos mais tarde, a vida pareceu dar-lhe uma segunda chance. No final dos anos 60, conheceu o diretor italiano Franco Indovina. Seu vínculo foi real, tranquilo,
e cheio daquele calor humano que ela havia sentido falta por tanto tempo. Mas o destino foi impiedoso. Em 1972, o avião de Franco colidiu contra o Montanha Longa, matando as 115 pessoas a bordo. Soraya nunca se recuperou. Retirou-se da vida pública, deixando que seus dias se dobrassem no silêncio. Em 1991, publicou suas memórias, O Palácio da Solidão. Finalmente contou sua história, falando de lealdade, humilhação e o vazio imenso de carregar uma coroa. A ironia final da história é brutal. Em 1979, a Revolução Iraniana derrubou a dinastia Pahlavi. Todos os sacrifícios de Soraya, toda a sua dor por não dar um herdeiro, tudo o que suportou para preservar o reino, tudo virou pó. O reino pelo qual foi repudiada deixou de existir. Em 1980, escreveu ao Shah uma última vez, pedindo para vê-lo enquanto ele jazia moribundo no exílio no Egito. Mas a morte foi mais rápida que sua carta. Ele faleceu antes que suas palavras de reconciliação chegassem às suas mãos. 21 anos depois, em 25 de outubro de 2001, Soraya morreu sozinha em seu apartamento em Paris, aos 69 anos. A causa oficial foi listada como morte natural, mas a autópsia foi selada e os sussurros falaram de uma hemorragia cerebral repentina. Quando a encontraram, seu corpo estava cercado de fotografias de sua juventude. Eram imagens de uma Soraya sorridente, vibrante, intacta pela traição. O mesmo mundo que uma vez observou cada um de seus movimentos mal notou sua partida. Sua história terminou em voz baixa, envolta em mistério, como se o universo tivesse decidido guardar seus últimos segredos onde ninguém pudesse alcançá-los jamais. A princesa dos olhos tristes finalmente fechou os olhos, levando consigo a verdade de uma vida que foi, ao mesmo tempo, um sonho dourado e um pesadelo interminável. 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 Interminável.